sua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Nós estaremos ministrando um pouquinho, conversando um pouco nessa noite. E o texto de introdução é Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, 27, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nós vamos falar um pouco sobre valores. O título dessa mensagem é Vivendo Valores Sólidos, Supremos e Eternos. Filipenses capítulo 1, versículo 27, todos acharam? Diz assim: o que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isto, para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isto da parte de Deus, pois vos foi concebido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Amém? Meus irmãos, nós vivemos no mundo atual de desconstrução da sociedade, em todas as áreas, né? Em todos os aspectos, inclusive no aspecto religioso, inclusive no aspecto de fé. É um momento de desconstrução, um mundo onde as ideias de desconstrução têm tomado forma de tal proporções avassaladoras. Basta vocês verem, por exemplo, não sei, alguns devem ter visto aí nos grupos, aquele vídeo daquela menina de 15 anos puxando o cabelo da mãe. Quem viu isso aí? Quem chegou a ver? Quem não viu, procure lá e veja. Então você vê que aquilo é um verdadeiro absurdo. É um absurdo tamanho que mas é reflexo da nossa sociedade, reflexo da nossa vida, reflexo daquilo que nós estamos vivendo, né? Reflexo da ideia. Parece que a ideia que permeou o início do comunismo, que era a ideia de que Deus está morto, e Lenin, ele gostava muito dessa ideia, ele implanta o comunismo com base nessa ideia que Deus está morto. Então, com base nisso, parece que tem tomado os corações nos últimos dias, essa ideia tem tomado os corações. Parece que Deus é um ser que para uma parte da sociedade já morreu. Para outra parte da sociedade é um ser que tem a obrigação de abençoar alguém. E para uma parte infelizmente, de evangélicos, Deus é o camarada que tem a obrigação de me dar o que eu quero. Então, somente isso. E uma parte pequena acredita que Deus é Senhor e Rei, né? Pequena porque nós nunca vimos tantos evangélicos no Brasil. Nós temos hoje aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Isso não é motivo de glorificar a Deus. Não é motivo de glorificar a Deus. Mas, irmão, que heresia é essa? 50 milhões? É para a gente estar dando pulo? Não, não é. Porque são 50 milhões de evangélicos, não são 50 milhões de cristãos. Não são 50 milhões de homens, mulheres, crianças, adolescentes que adoram a Deus, não são. São pessoas que vão para a igreja. Muitos. Então, o número de cristãos é reduzido, a gente não consegue mensurar isso. Mas, com base em Filipenses, nós vamos entender o seguinte, que o futuro de Paulo era incerto. Paulo era prisioneiro, Paulo não sabia se ia morrer, a qualquer momento ele poderia morrer.
Mas o que importava para Paulo era que o Evangelho era o Evangelho, o que poderia acontecer depois da sua partida. E ele agora falando aos Filipenses, ele diz, olha, o que é mais importante, devei portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Ou seja, quer vá e vos veja, quer eu não veja mais, mas que eu ouça falar que vocês estão firmes. E são esses valores, essa firmeza que o Senhor espera da igreja do século 21. O resgate de valores, resgate de firmeza, para que agora não Paulo, porque ele não está entre nós, mas que o Espírito Santo veja em nós que nós estamos lutando, combatendo o bom combate, que nós estamos aí em frente, na linha de frente, vivendo, pregoando os valores que Paulo estava dizendo aos Filipenses. Olha, eu não sei se eu vou estar com vocês, mas o que importa é viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Viver acima de tudo de maneira digna do Evangelho. Por exemplo, viver de maneira digna que Paulo está colocando, que não pode, ou pelo menos precisamos lutar ao máximo, não que vamos conseguir 100%, mas o Espírito vai nos ajudando, que não pode ter uma dicotomia, não pode ter duas coisas diferentes, relações diferentes entre o que somos e aquilo que nós apregoamos. Viver dignamente do Evangelho é entender que nós somos chamados para perder. Viver o Evangelho é ser chamado para perder. Vai perder? Não, eu quero ganhar. Porque eu vou lá no tal lugar e lá estão prometendo que se eu der 10 mil lá eu vou ganhar 100. Não foge disso, isso não é Deus. O Senhor, Ele pode te dar sim, o Senhor pode nos fazer prosperar sim, o Senhor é Deus, Ele pode nos fazer prosperar, mas Ele não nos chamou primeiramente para ganhar, Ele nos faz ser vencedores, supre as nossas necessidades por misericórdia e bondade, e Ele nos abençoa. Se for preciso Ele dá carro, casa, Ele faz, Ele te abençoa mesmo, mas o intuito do Evangelho não é esse, é primeiro entrar. Eu vou perder alguma coisa, eu vou ter que me desligar desse mundo, eu vou perder o contato com o mundo para poder viver dignamente com o Evangelho. Toda ação tem uma reação. Se eu quero viver o Evangelho, eu tenho que perder alguma coisa. Então não dá para viver digno do Evangelho perdendo, querer vir para Jesus e continuar em Jesus tendo as mesmas coisas que eu tinha lá fora. Não dá. Eu preciso perder, rasgar o vínculo com o mundo. Eu não estou dizendo para sair do mundo, não foi isso. E não é isso que o Evangelho diz. Mas alguns vínculos precisam ser quebrados. Para receber a bênção de Deus, eu preciso perder algumas coisas, e uma delas é um vínculo com o mundo. Eu não posso viver o Evangelho, eu não posso viver Cristo, eu não posso estar em Cristo e continuar com as mesmas podridão que eu tinha lá fora. Não tem como. Não tem como viver no Evangelho e continuar da mesma maneira que eu era quando não conhecia Jesus. Mas hoje, porque a palavra diz assim, que você tem que vir como está para o Evangelho, tá certo? Mas ela não diz que você tem que permanecer como está. Tem que haver mudança. Eu não posso querer só a bênção de Deus. Você quer um exemplo de perder e ganhar? Você consegue perder peso e comer picanha todo dia? Ou você escolhe, ou perde o peso ou come a picanha. Não dá para ficar com as duas coisas, são incompatíveis. São incompatíveis perder peso e comer picanha todo dia. Não dá, né? Nem pensar. Aí, já se manifestou que nem pensar. Ou seja, é incompatível algumas coisas. Se eu quero ganhar alguma coisa, eu tenho que perder. Por exemplo, qual uma forma fácil de você não ter Alzheimer quando ficar velho?
é comer torresmo todo dia. Porque você dificilmente vai chegar na velhice. Então não vai ter Alzheimer. Entende? Essa ilustração parece boba, mas ilustra o seguinte: olha, se eu quero ganhar alguma coisa, eu tenho que perder alguma coisa. Ou seja, o evangelho, assim, viver dignamente, que Paulo está nos dizendo, é o seguinte: se eu quero viver para Cristo, eu quero as bênçãos de Cristo, eu quero viver por Cristo, eu quero o céu que Ele me prometeu, eu tenho que desvincular de alguma coisa. E eu não sei qual é essa coisa que talvez prenda você, ou talvez prenda alguém nessa noite, que não deixa estar vivendo um evangelho de fantasia. E aí nós passamos a viver um evangelho da negociata com Deus. Eu vou pular um texto aqui, que fala assim, 1 Reis 21:3. Nós vamos encontrar um texto que diz: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. O que significa isso? Acabe, rei de Israel, ele queria a vinha de Nabote, porque a vinha de Nabote era um lugar muito bom, bonito, produzia muito, e ele agora cresce os olhos na vinha de Nabote, e ele manda alguém, e ele quer comprar a vinha de Nabote a qualquer custo. E Nabote disse: não, eu não vou vender, eu não te dou, não vendo, não troco. Por que isso? Acabe era rei, e o rei, ele tinha autoridade de comprar, fazer o que ele queria, mas Nabote disse não, porque aquela vinha que Nabote recebeu, era uma herança de seus pais, e herança para o judeu era um negócio muito sério. Ele não dava, ele não trocava, ele não permutava a herança. O que ele recebeu era dele, era para a família dele, era para a geração dele, é a herança que ele tinha recebido. E quando nós vemos nos últimos dias, cristãos trocando a sua herança, aquilo que recebeu de Deus, por um prato de lentilha. Por isso que nós estamos vendo cristãos dançando funk dentro da igreja, porque nós estamos vendo homens e mulheres andarem, cristãos quase nus no meio da rua, pessoas sem pudor, sem vergonha, não tem vergonha, mas perdeu todo o pudor, vivendo como se o evangelho fosse algo descartável. Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Não, a Bíblia diz, o salmista diz e repete algumas vezes, que Deus ele se refere a Deus dizendo: meu Deus e meu rei. Se eu tenho um Deus e eu tenho um rei, então eu tenho que viver dignamente conforme esse Deus e esse rei manda. Eu não posso viver da maneira que eu quero. É difícil? É, mas nós precisamos nos esforçar. Essa palavra, nessa noite, que nós dizemos, olha, em Romanos 12, 1, 2 diz: olha, rogo por vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos não ser conformados. O conformar, esse texto de conformar é um texto que está dizendo que eu não posso estar moldado, eu não posso ser moldado. Não é porque eu trabalho junto, do lado, o amigo do trabalho é drogado, que eu tenho que me drogar. Não é porque alguém é uma vida fácil, que eu tenho que ter vida fácil para pregar o evangelho. Então as pessoas começam a fazer um monte de invenção. MMA na igreja, luta livre na igreja, tem igreja que tem até MMA. Absurdo, antibíblico. Antibíblico. Mas a Bíblia nos chama hoje
a não nos conformar, mas a viver uma vida digna do Evangelho. Vida digna do Evangelho não é uma vida que consegue casar com o jeitinho brasileiro. Não é viver dignamente o Evangelho. Viver o Evangelho dignamente é sofrer, acima de tudo, é sofrer por amor a Cristo. Às vezes não sofrer fisicamente, nós não sofremos fisicamente no nosso país, e glória a Deus por isso. Mas às vezes você vai sofrer emocionalmente lá no seu trabalho. Às vezes você vai dizer não, e você vai ser obrigado a dizer não para algumas portas lá no seu trabalho. Você vai ser obrigado a dizer não para algumas coisas lá no seu convívio familiar, e falar, não, eu não quero, eu não aceito, não dá, não casa com a minha fé. 1 Coríntios 6, 9, 10 diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E quando eu me confronto com esse texto, quando ele fala nem os idólatras, e todos aqui poderiam levantar a mão e dizer, nós não adoramos nenhuma imagem, e glória a Deus por isso, mas nós adoramos o pregador famoso, nós adoramos o cantor famoso, nós idolatramos o cantor famoso. Se trouxer um cantor que está na mídia aí, aqui, nós vamos ter gente lá do outro lado da rua, porque nós idolatramos determinados cantores, nós idolatramos determinados pastores, nós idolatramos determinados, entre aspas, apóstolos da atualidade, que é questionável. Vamos entrar nessa questão teológica, mas é questionável essa questão do apostolado moderno. Mas nós, quando nós idolatramos, e o Senhor nos chama hoje para uma mudança de vida, muitas vezes, o problema não está na igreja, está em nós. O problema não está, e realmente não está em Deus, mas está em nós. Paulo nos chama para lutar pelo Evangelho. Quando ele fala em Efésios 4:1, ele diz, olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu já vi homens, literalmente, numa expressão bem popular, pregar sobre prosperidade e depenar a igreja, arrancar tudo. Gente dá até aliança, anel de casamento, fraudulosamente. E o Senhor nos chama hoje para viver dignamente do Evangelho. Às vezes você pode dizer, mas irmão, eu não estou passando por tudo isso, eu não creio. Amém, mas alguma coisa Deus está falando conosco. Nós precisamos defender o Evangelho. Nós precisamos viver de maneira que defendamos o Evangelho, porque Mateus 5,13 diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? É difícil viver o Evangelho assim? É, nos dias atuais é. Eu diria que há 30 anos atrás era mais fácil. Mas os dias atuais, servir a Deus é um desafio diário. E o Senhor nos convida, Paulo nos provoca com essa palavra, em pleno século 21. Paulo nos provoca dizendo, vivam de maneira digna que agrade a Deus. E não é só você, eu também. Viva, ele está falando para mim, viva de maneira que agrade a Deus. Você vai acertar 100%? Não vai acertar 100%, mas você vai tentar pelo menos chegar lá, porque o próprio Paulo sabia disso. Ele disse que ele estava lutando para chegar à estatura de varão perfeito, e ele diz que o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse batia a porta, todo dia ele estava lá. E o Senhor nos chama. Nós ouvimos semana passada no domingo sobre Sodoma e Gomorra, né, que a não observância de valores divinos leva-nos a ser lenientes com o pecado. A gente começa a aceitar a não observância dos valores divinos,
A Bíblia diz aqui que ficarão de fora os sodomitas, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora um monte de coisa. E a gente acha tão normal nos últimos dias. É tão normal. Não, não é normal. Nós temos que amar essas pessoas, falar de Jesus para elas, mas nós não podemos aceitar como normal, porque a Bíblia diz que não é. 1 Pedro 1, 3, 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Pedro está dizendo que Jesus, segundo a grande misericórdia, nos gerou para uma nova viva esperança, nos gerou para uma herança incorruptível. Meus irmãos, o que Ele tem preparado, o que está dizendo aqui, guardada no céu para vós, o que Ele tem preparado para mim, para você, é muito, 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 milhões, trilhões de vezes superior ao que nós podemos imaginar, mas Ele preparou para nós. Por isso Ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Nós estamos vivendo dias difíceis, que você chega a chorar. Eu vi hoje um cantor evangélico chorando, com o caso da Flor de Lis, do pastor que foi assassinado. Ele falou: que evangelho é isso que nós estamos vivendo? Não culpando ninguém, porque a gente nem sabe quem foi, quem fez, enfim. Isso é outra história, isso é a polícia que vai resolver. Mas que evangelho é esse? Todo dia na mídia, todo dia alguém acusando, todo dia alguém falando, todo dia alguém criticando, e todo dia alguém enchendo a boca dizendo: mas são pastores, mas é pastor, porque é casa de pastor. Que evangelho é esse? Reinaldo, que evangelho é esse? Há 30 anos atrás era tão mais fácil, não era? Mas o Senhor nos chamou hoje, século 21, 2019, para fazer diferença, para fazer diferença no nosso trabalho, para fazer diferença na rua, para fazer diferença aonde você estiver, para fazer diferença dentro da igreja, porque nem todo mundo que entra na igreja está convertido, não. Nem todo mundo teve um real encontro com Jesus, e às vezes você precisa fazer diferença na vida dessa pessoa. O Senhor nos chama hoje, e essa provocação que Paulo nos fala, que Ele nos chamou para uma vida diferente, para viver dignamente o Evangelho da glória de Deus, não o Evangelho da glória do homem. O Evangelho da glória do homem é uma falácia, e todos que entraram por esse caminho, que estão entrando por esse caminho, vão se perder, se não for a imensa misericórdia de Deus. Evangelho da glória do homem tem levado pessoas, moças e moços, eu já vi muita gente se perder, muita gente que está na lama, porque entraram pelo Evangelho da glória do homem. Mas Deus te chama hoje para entrar no Evangelho da glória de Deus, o Evangelho de mudança de vida, o Evangelho que não vai te obrigar, você não vai sair daqui 100% mudado, mas o Evangelho que você tem consciência que todos os dias eu vou mudando um pouquinho, e amanhã, se eu errar, eu faço que nem Davi, vou lá, me humilho, choro, peço perdão e continuo de novo, me levanto de novo. Esse é o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho: viva dignamente, permaneça, para concluir, permaneça firme no Evangelho. A sociedade atual é relativista, tudo é relativo. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu, então é relativo, é o que eu creio. Nas artes é relativo, né? Na religião é relativo. O belo passou a ser aquilo que eu acredito. Se eu acredito, tá bom e acabou. Eu sei disso. Você tem direito de acreditar no que você quiser, e eu tenho direito de acreditar no que eu quero. Eu tenho direito de acreditar no que eu quero. Porém, a Bíblia diz que só há um caminho, só há um Senhor, só há um Salvador, Jesus Cristo. Só há um que foi morto e ressuscitou. Só há um
que pode nos trazer novidade de vida, que realmente pode mudar as pessoas. A Bíblia afirma que só existe uma verdade em Cristo Jesus. Então lutem pelo Evangelho de Cristo, lutem na sua casa. É fácil? Não é, mas não negocie a sua fé. O jeitinho brasileiro não serve para mim e para você, meu irmão. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Repito, não negocie a sua fé. A pequena, nós reclamamos muito do governo. Nós reclamamos muito. Mas, e as nossas corrupções diárias? E o troquinho na padaria? A caixinha para o guarda não multar? Algum privilégio para passar na frente de alguém, na fila? Aquilo que fica guardando lugar lá para você? Corrupções diárias. E nós nem percebemos. E o Senhor nos chama hoje para viver de maneira digna o Evangelho. Viver de uma maneira que agrade a Ele. Tentar. Desistir jamais. Tente. Encerrando. Porque essa luta de viver dignamente tem que começar por nós. Tem que começar por nós. Porque nós somos chamados para não negociar valores eternos. Eu encerro com um texto que eu já li. Porque vós sois a luz da terra e o sal. E se o sal, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para mais nada presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas, quantos crentes não salgam mais, não tem mais sabor? Quantas pessoas estão vivendo um evangelho sem sabor? Quantas pessoas estão vivendo um evangelho que não tem mais sabor, não tem mais graça? As pessoas que estão à sua volta não sentem mais sabor em você, não conseguem mais ver algo diferente. Quantas pessoas não estão vendo mais em nós, meu irmão, minha irmã, sabor? Quantas pessoas não estão vendo mais o Evangelho de Cristo uma saída, porque o Evangelho de Cristo não virou mais uma saída do mundo para a vida eterna, virou uma saída do não ter para o ter. O eu, o ego. Igrejas pregando ego, eu. Pregando dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E o Evangelho sendo esquecido. A mudança de vida sendo esquecida. Precisamos voltar como igreja, ter sabor. Precisamos voltar como pessoa, ter sabor. Ter sabor é pelo menos alguém olhar no seu trabalho e falar: olha, o Dielso é diferente. Não é, Dielso? Alguém tem que olhar no seu trabalho e achar você diferente. Alguém tem que olhar para o Wesley e falar: olha, camarada é diferente. Tem alguma coisa nele que me atrai. Tem alguma coisa nele que eu não sei, mas me atrai. Talvez a pessoa nunca vá falar com você, mas ela tem que se sentir atraída pelo Evangelho, pelo Deus que está em você. Silvino, tem que se sentir atraído. As pessoas lá no banco, enfim, na rua, alguém tem que parar e, olha, tem uma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Esses dias, esses meses atrás, não lembro exatamente o dia, eu saí do mercado e quando eu contei o troco, tinha R$20 a mais. Aí eu voltei e devolvi. A moça do caixa me olhou com uma cara tão estranha. Acho que ela achou aquilo a pior coisa do mundo. Uma coisa... Eu devolvi R$20.
Mas, irmão, se eu não fizer, eu vou esperar que o mundo faça. Se eu não fizer, se eu não for a luz do mundo, o sal da terra. Esses dias eu estava passando a Copa, no ano passado eu estava passando a Copa, e a moça, e uma irmã me viu e me cumprimentou, e a moça do caixa falou, ora por mim. E eu estou com isso, com aquilo outro, estou quase me separando, e a vida está um desastre. E eu vi, irmãos, a responsabilidade que é você. Aí eu cheguei na igreja aqui, pedi oração por ela, tudo. Depois eu não a vi, não tive a oportunidade de vê-la de novo. Mas é responsabilidade, alguém olha para você e tem que ver que alguma coisa está diferente. Por isso, irmão, vivemos dignamente. Procuremos, não como Nabote, trocar a nossa vinha. Nabote pagou com a vida, mas ele não trocou a vida. Jezabel armou esquema e mandou matar ele, mas ele não trocou a herança dele. Ele não trocou por um prato de lentilha. Ele não trocou. Por isso vivamos de uma maneira digna do Evangelho, em pleno século 21. Mas é necessário. Abaixa a tua cabeça. Meu Pai, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver de maneira digna. Pai, nos ajuda a ser sal, luz. Nos ajuda, Senhor, a ser temperados, Pai, nem para mais, nem para menos. Não sermos crentes chatos. Não sermos crentes egoístas. Nós sermos simplesmente servos. O servo que às vezes entra no lugar sem falar nada, mas sem falar nada já faz alguma diferença. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que nós sejamos agradáveis, Pai. Nós te agradecemos nesta noite, porque o Senhor nos trouxe até este lugar, para falar que nós precisamos viver de uma maneira diferente. Em pleno século 21, em que as pessoas estão querendo mais e mais e mais e mais, mas nós só queremos o Senhor. Nós só queremos, Pai, viver com o Senhor de uma maneira digna, que a prosperidade material, ela bata a nossa porta, mas pelo Senhor e não por outras coisas. Pai, que a cura nessa noite seja algo real, que a libertação, a transformação, a mudança de vida possa ocorrer, no nome santo de Jesus. Amém?